Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Esse aqui é provavelmente o primeiro vídeo do canal e o primeiro vídeo do canal ele vai estar relacionado a sobre como devemos investir, certo? Primeira coisa que você tem que entender sobre investimento. Investimento ele nada mais é do que migalhas que se tornam sustento, ou seja, pequenas ações em um futuro a longo prazo se tornam o seu principal sustento, se tornam bases da sua vida. E dentro disso, para a gente começar, eu quero falar assim sobre os principais estereótipos de investir que grande parte da população brasileira tem e vamos dizer assim, eles não passam de falácias, né? Primeiro, tem que ter muito dinheiro. Primeiramente, você não tem que ter muito dinheiro para investir. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho hoje de aporte financeiro uma quantidade superior a R$ 7.000. Eu tenho 18 anos, fiz 18 anos esse ano. E eu venho investindo de pouco em pouco. Agora você fala assim, tá, R$ 7.000 em um período inferior a um ano, você investiu muito dinheiro de uma vez. Não, eu venho acumulando dinheiro desde quando eu estava no meu primeiro, segundo, terceiro ano ali do ensino médio, ou seja, quando eu tinha 15, 16, 17, 18, eu fui juntando migalhas. Eu fui ali lavando o carro, ganhando R$ 100 todo mês. De vez em quando eu ganhava uns trocados da minha família. Então fui juntando e aí eu consegui fazer um bom aporte financeiro. Ou seja, não é necessário você ter muito dinheiro para você ter uma boa quantia investida. O que é necessário é você começar mesmo com pouco. Exemplo, você tem fundos imobiliários que não são nem R$ 10. Com R$ 10 hoje você não compra basicamente nada. Você compra um picolé fudido ali num restaurante, numa sorveteria. Você não compra nada com R$ 10. R$ 10 você pode comprar um fundo que vai te render grandes coisas para o futuro. Então, por exemplo, MXRF11, GARI11, né? Você tem algumas ações tipo a Sanepar e a BMG Bank, né? Que são alguns exemplos. A BMG eu não sugiro muito, não, mas estou dando só exemplos. Segunda coisa, é difícil? Cara, investir no Brasil não é difícil. Por que investir no Brasil não é difícil? Por um motivo muito simples. O Brasil ele é um país interessante, porque ao mesmo tempo que ele é fácil de investir, ele é um país difícil. Porque ele é um país fácil de se investir. Imagine o seguinte: a gente tem uma nação que, se você investir em setores específicos ou em coisas específicas, você tem um retorno bacana e garantido. Agora, eu tô aqui e vou investir, por exemplo, em alguma coisa nada a ver. Tipo, vou investir em empresas de valor mínimo e que são de alto risco, tipo a Azul ou empresas de atacado, tipo a Magazine Luiza. Cara, aí você perdeu dinheiro, aí realmente é difícil. Mas com o perfil certo, o Brasil se torna um país muito bom para se investir. Primeira coisa, você fala assim: ah, mas eu investi aqui tanto e estou ganhando muito pouco. Cara, investimento não é algo que tipo você vai focar no curto e médio prazo, você vai focar sempre no longo prazo. Por que sempre vai focar no longo prazo? Eu hoje recebo em média R$ 30, 30 a R$ 40 de dividendos todos os meses. E aí eu tenho mais dinheiro em cripto. Mesmo que cripto agora nesse fim de ano esteja meio complicado, eu sei muito bem que eu não preciso preocupar, porque ano que vem já está tudo no preço normal de novo. Então, assim, o que é essa questão? Você investe R$ 1.000, você vai ter um retorno médio de 10. Ah, então, tipo assim, eu vou conseguir um retorno, tipo assim, de 1%? No atual quadro da economia brasileira, você vai conseguir. Com os investimentos certos, tudo certo, você consegue no mínimo 1%, que já é ótimo, né? 1% por mês. Tipo, você investe 1.000, você tem R$ 10 de retorno. Você investe 10.000, você tem 100 de retorno. Você investe 100.000, você tem 1.000 de retorno. Então, assim, realmente é algo bom. Mas você tem que lembrar, para a gente chegar na quantidade, tipo, acima de 10.000, que é quando você tem um rendimento, vamos dizer assim, dá para eu pagar a minha conta aqui de telefone, internet, dá para pagar a minha conta de luz e água, demora. Então, assim, realmente muita gente reclamar, eu ganho muito pouco com os meus investimentos, mas isso no momento atual em que você está começando, é claro, a não ser que tipo assim, eu recebi uma herança, vendi a herança, aí sim, aí você vai ter muito dinheiro, aí você vai ganhar consideravelmente no mercado de ações, né? No mercado de ações, fundos imobiliários, renda fixa, cripto, aí você ganha bem. Só que é complicado você chegar nesse ponto. Demora. Mas isso aqui não é um entrave, muito pelo contrário. Você vai juntando migalhas e migalhas que vão se tornar um grande sustento. Segunda coisa, tem muita gente que fala assim: não vale a pena.
que é a mentalidade, tipo assim, de quem fala que não vale a pena? Vou dar um exemplo, né? Eu tenho colegas de sala. Nossa, eu tô torcendo pra esses cachorros que tá latindo ali, que tem uns cachorros de uns vizinhos que eles latem pra caramba. Mas, caso à parte, quando você fala assim, ah, não vale a pena investir, quem que costuma falar isso? Quem costuma falar que não costuma investir no mercado de ações, nos fundos imobiliários, em renda fixa, cripto, costuma ser um dos três perfis. Primeiro, você vai olhar a vida da pessoa financeiramente falando, é uma bagunça. A pessoa não tem organização, está endividada, ela não tem um conhecimento financeiro mínimo, ela não tem uma alfabetização financeira mínima. Então é assim, é complicado você confiar numa pessoa dessa. Segunda coisa, guru de internet. Por que guru de internet fala isso? Porque se o cara fala assim, ah, investe aqui em ação, você não vai ter o retorno. Aí fala assim, ah, eu invisto em cripto, essas coisas. Ou tipo assim, vai e te taca pra outra coisa. Aquilo ali, a ideia dele é muito seguinte, vender o produto dele. E a gente tem que lembrar sempre, os homens mais ricos do Brasil, eles estão no mercado de ações. Homens que se tornaram prósperos, em sua grande maioria, eles têm uma das três coisas. Eles investem na bolsa de valores, eles têm investimentos em empresas, ou eles têm muitas terras, ou seja, são esses três viés que, vamos dizer assim, grandiosa majoritária parte dos brasileiros que têm condições financeiras altas detém esses bens, né? Algumas exceções de CLT de ponta, mas CLT de ponta é realmente muito difícil de chegar, que é CLT que recebe mais de 1 milhão por ano, então é bem complicado, mas o que eu quero dizer com isso tudo? Quem fala que não vale a pena é um dos três casos. A pessoa não tem o mínimo de conhecimento, ela tá ali, só que ela quer vender o produto dela. E o terceiro caso e o último é da pessoa ali que tem um dinheirinho bom, ela, vamos dizer assim, é um caso mais comum do meu meio. A pessoa assim tem um dinheirinho bom, recebeu herança, ela tem um viés tradicional, o viés tradicional de interior, que eu falo que tipo assim, as pessoas nem sabem o que é mercado de ações aqui no interior. E o que que acontece? Aí beleza, aí a pessoa fala assim, não, você tem que comprar imóvel, esses trem, tá, beleza. Para você comprar um imóvel hoje está muito difícil. É impossível? Não, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre como você pode comprar um imóvel, né? Porque é muito bacana a ideia e o conceito do atual Bolsa Família, caramba, Minha Casa Minha Vida, que tá um programa realmente hoje muito bom para quem quer ter sua primeira casa própria, né? Muito bom de fato. E o que acontece dessas pessoas que, vamos dizer assim, elas foram educadas por um viés tradicionalista econômico? Elas têm aquela visão do que, tipo assim, na década de 60, 70, 80, até a década de 90, qualquer merdinha que você investia te dava dinheiro, dava pra você sustentar. Por exemplo, na época do meu avô. O meu avô, o meu avô conta essa história, uma história muito interessante, inclusive. O meu bisavô, ele uma vez iria comprar uma terra na fazenda por tipo assim, quase nada financeiramente falando, era um valor muito pequeno, até para os padrões de hoje, ele ia comprar uma terra grande. E aí meu avô contando, que tipo assim, contando essa história, e essa terra que meu avô não acabou comprando, meu bisavô, porque ele morreu de chagas, né, que é uma doença muito comum no interior. Tipo, chagas é tipo um barbeirinho que ele vem e aí ele vai desgastando o coração. E se não tratado, realmente mata a doença de chagas, seja por infarto ou seja por alguma outra doença que fragiliza o corpo, né? Funciona como se fosse um HIV/AIDS, fragiliza o corpo, a longo prazo realmente se torna problemático para o corpo manter-se vivo, né? E aí ele ia comprar essa terra, só que ele morreu antes de finalizar a compra. E recentemente essa terra aqui na minha região foi vendida por 23 milhões de reais. Você tem noção do que é 23 milhões de reais? Isso em 2017. Essa história de 2017, 2018, pré-pandemia. Então, assim, nessa época o contexto econômico era muito diferente. Você comprar uma casa própria era mais fácil, você comprar uma fazenda era mais fácil. Tudo para você comprar bens que realmente dão dinheiro. Que se você comprar uma casa numa localização boa e colocar ela para aluguel, você não perde dinheiro a médio prazo. Porque depois você tem que contabilizar que todo imóvel ele tem uma. Aí eu tenho que explicar essa parte. Ele tem uma valorização até um certo ponto, depois ele começa a decair, porque ele se torna ultrapassado. No interior, isso é menos comum, mas em cidade grande, você comprar um imóvel, se você coloca aí para alugar, ele tem um prazo de validade de 10 anos no máximo. Aí você tem que vender e comprar outro mais moderno, para tipo, ele não desvalorizar e você perdendo no aluguel, porque o aluguel é de 3 a 5% do valor do imóvel, né? Então a gente tem que lembrar disso. E aí, beleza.
Então, quem não vale a pena são mentalidades totalmente diferentes, porque não há coisa mais importante e relevante para um jovem adulto, para uma pessoa até mesmo com seus 30 anos, 40 anos, começar a investir, porque isso garante o futuro. Aí muita gente fala assim: ah, é instável. Cara, não é instável você investir. Ah, igual eu falei, um perfil moderado, que fala um perfil moderado de investidor, que você não perde dinheiro. E também você tem que lidar com a oscilação. Tem oscilação da empresa? Tem. Igual eu cheguei quando eu comecei a investir em maio, eu tive uma curva de crescimento, depois caiu muito, eu fiquei no vermelho, depois subiu e hoje eu estou com um rendimento de mais ou menos 150% do CDI, né? Assim, somando que eu invisto em ações, em fundos imobiliários e renda fixa nessa carteira. Na outra carteira é cripto, né? Que eu cheguei inclusive a ter, não, eu tenho, né? Mais de US$ 400. Então realmente é algo muito bacana, de fato, sabe? E não é instável, depende do seu perfil. Agora, se você chegar e for investir no Magazine Luiza, Azul, Americana, você tá fudido, você vai perder dinheiro. E realmente é instável esses valores, né? Esse mercado é muito instável. Então, meu amigo, o que eu venho de sugestão até você? Foque no estável. Você não tem que focar também naquela questão. Ah, aí entra não é seguro, né? Tem muita gente que tem visão. Por que o mercado de ações não é seguro? Muita gente fala. Ah, porque política. Ah, porque a demanda do empresário, chefe da empresa, vai fuder com as ações, vai pragmatizar tudo. Não. O que que acontece nisso? Esse é um ponto até mais complexo de explicar, porque é seguro investir. Muita gente fala que não é seguro por causa dessa questão da politicagem e de ações de empresários. É o seguinte, um empresário, ele dificilmente vai perder dinheiro. Ele não vai ali com a intenção de perder, a não ser que ele vai usar algum outro esquema, aí já é outro caso. Aí são de empresas de valor menor, tipo uma Azul, tipo a Magazine Luiza, o americano, os caras não tá nem aí de perder dinheiro, não. Eles querem ganhar dinheiro no curto prazo que se lasca no longo prazo. Mas o que que acontece nisso? O cara que tá ali, se igual vai ter uma lei ano que vem que basicamente dividendos vai ser taxado. É só colocar capital sob juros, aí não é taxado. Então assim, tem vários esquemas que saem da taxação. Ah, o presidente fez tal declaração, é óbvio que vai cair, igual os bancos do Brasil após uma fala do Flávio Dino. Eu não me lembro ao certo, mas eu lembro que era tipo assim: ah, nós tá cagando e andando pra Magnísticas. Eu não sei nem pronunciar o nome da lei americana, eu tenho que inclusive aprender, porque é uma vergonha eu não saber pronunciar esse nome. O que que acontece? Quando essa lei eles desafiaram ela, os bancos tudo caiu, porque porra, os caras tá fazendo isso, vai implementar Magnitsky, ou não sei falar o nome do trem, aqui no Brasil vai dar ruim. Então todas as ações de banco caíram. O Banco do Brasil no início do ano tava 28 conto, hoje está na faixa ali de 22. Inclusive chegou a ser R$ 18, mas se recuperou. Então assim, a gente tem que lembrar, tem essas instabilidades? Tem, mas com o perfil certo, com uma carteira certa, tudo dá certo. E beleza, para a gente começar a explicar, eu vou explicar o básico do mercado de ações para vocês. Lembre-se, o Brasil é um país atípico em questão de investimentos, não é para focar no curto prazo ou no médio prazo, mas sim no longo prazo. Como assim? O Brasil, meu amigo, se você pega uma ação X e começa a investir nela esperando que ela vai valorizar e você vai vender, não vale a pena não. Vale a pena você manter essa ação e ela pagando ali os dividendos, você tem que escolher ações certas. Também tem ações que valorizam, mas não pagam porra nenhuma, a valorização, tipo assim, valoriza, cai. Esse tipo de empresa a gente não quer. A gente não quer. E aí, beleza. Aí você tem que focar no longo prazo, ou seja, quando você foca no longo prazo, você tem que focar em empresas que não vão quebrar, que não vão sumir daqui a muitos anos. E aí a gente tem que lembrar então do perfil de empresa que a gente vai estar analisando. Empresas que oferecem serviços básicos. Como assim serviços básicos? Serviços esses que, se por alguma calamidade, algum destino, eles não vão deixar de ser ofertados ou ter demanda. Energia. Não tem como viver sem energia hoje. Então, CEMIG, Copel, Copel, por exemplo, eu esqueci alguns outros nomes, né? Você tem CEMIG, Copel, Eletrobras, você tem a como é que é o nome do trem? É Itaúsa? Se eu não me engano, é Itaúsa de energia, mas eu não me lembro ao certo. Eu acho que não. Mas empresas que ofertam energia, elas ofertam ou distribuem energia, sempre rendem água. Copasa, por exemplo, é uma empresa que rende muito. Saneamento, né? Você tem a Sanepar e outras empresas.
Me fala se a pessoa hoje dá conta de viver sem energia, água e saneamento. Não tem como. Banco, mesmo caso. Bancos são as empresas mais lucrativas do Brasil. E não só são as mais lucrativas do país, como também elas têm muita estabilidade. Mas você tem que saber em qual que você vai investir. E seguros, né? Como assim seguros? Eu tenho um seguro na empresa tal, né? Por exemplo, Caixa Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, são bons investimentos. E aí você tem algumas exceções. Que exceções são essas, né? Petrobras. Petrobras, quando você está num governo mais de centro-direita, é muito bom você investir. Por quê? Porque é um governo que tende a ter mais estabilidade. Inclusive, eu vou mostrar isso. Porque, igual, governos mais de esquerda vêm com uma política, tipo assim, econômica muito ruim. Tipo assim, agora não é, tipo assim, falando de ideologia, esses trem, não. Realmente, o governo de esquerda, pro mercado de ações, pros investidores, é muito ruim. Porque, tipo, os caras, eles tá cagando e andando pro rico, sabe? Tipo, eles metem taxação no rico, aí eu gosto de falar assim, não, mas você tem só 7 mil, você tá falando isso? Mas eu tô construindo meu patrimônio. O que é bom pra eles é bom pra mim, entende? Então a gente tem que pensar nisso. A gente sempre tem que pensar nisso. Então, por exemplo, essa taxação na questão de dividendos ano que vem só não vai afetar muito porque as empresas vão colocar capital sobre juros, né? Que já é uma modalidade que não tem como ser taxada, né? Ou outras coisas, né? Tipo, os caras vão falar, capital sobre juros, só que na prática os caras tá só meio que pagando dividendo normalmente, só com outro nome, né? Então, assim, realmente é meio complicado também ter questão de taxar algumas taxações sobre transação, a taxação dos ricos. Cara, você taxar um rico, o maior suicídio que você faz na sua vida, um país. Porque basicamente o rico que está ali, ele paga milhões em impostos naturalmente. Só dele estar ali, ele já paga milhões de impostos e emprega milhões de pessoas que também pagam impostos. Então, assim, é realmente algo bem complicado. Então, a gente também tem que analisar isso, né? Então, a Petrobras, ela depende do alinhamento político do governo. Então, ela é uma exceção, depende. Agora, vamos dar exemplo assim, Flávio Bolsonaro ganha para 2026. O mercado de ações vai reagir positivamente. Se o Lula ganhar, vai reagir negativamente, porque ele é um governo que não é pró-mercado. Eu não estou falando assim, o Lula é ruim como gestor, o Flávio Bolsonaro é foda como gestor, não. Ele não está entrando em alinhamento político, ele está entrando sobre o que a razão, o que a prática do mercado de ações mostra. Outra exceção, VEG. VEG é uma empresa boa. Outra exceção, Klabin. Outra exceção, Suzano. Aí depende do perfil de cada um que quiser, que são algumas exceções que são de recursos naturais ou de empresas que oferecem produtos de alta tecnologia aqui do Brasil que são boas. Agora o rendimento, né, barra longo prazo. Primeiro, a valorização. Onde que a gente ganha dinheiro com ações? Na sua valorização, nos seus dividendos, né? Em ações, inclusive, em ações a gente ganha dinheiro. Como assim? Valorização. Todas as empresas que têm uma boa gestão ao longo do ano, elas tendem a valorizar. Como assim? Vou dar um exemplo da Copasa. A Copasa fez uma ótima gestão esse ano. Ela tem uma valorização do momento que eu comecei a investir nela até o momento atual de mais de 80%. Você imagina, se eu tivesse investido todo o meu dinheiro lá, eu teria 80%. Tipo, eu ia ter quase o dobro. Então, realmente é algo muito bom. Mas eu foco sempre, minha política de ação é distribuir tudo, por ter ganhos mínimos, mas também perdas mínimas. Esse é o meu foco, sabe? O segundo viés é pelos dividendos. Os dividendos são lastrados com valor na cota, por exemplo. Você tem, eu vou mostrar daqui a pouco quando a gente for analisar como que a gente analisa o perfil de uma empresa. Cachorrinho, tipo assim, se a gente pega ali, por exemplo, um dividendo, se a gente pega um dividendozinho, ele tende a fazer o quê? Por exemplo, eu estou investindo aqui, ele me rende 13% ao ano, ou seja, se sua cota tá valendo tipo assim R$ 10, se ela tá valendo 10 e você tá tendo um rendimento ali de 13% ao ano, ela vai te pagar um valor superior a 1 centavo por cota. Então assim, você fala assim, é muito pouco, mas você tendo uma grande quantidade, o trem fica muito bruto. E ações? Por exemplo, um fundo imobiliário, você chegar e falar assim, a gente vai comprar um novo galpão de venda avaliado em tipo 30 milhões de reais, né? Pra gente alugar para uma empresa, tipo o Mercado Livre. O que acontece nesse pequeno momento? A ação vai ter uma adição de um novo ativo que vai valorizar muito. Caralho, mas que barulheira. Olha que esse cachorro lá late. O cachorro ali de uma construção, nossa senhora.
E aí você entra em outros pontos que vai influenciar a questão de uma ação, que é a política. Como que a política ela influencia na como que ela influencia uma empresa? Imagina o seguinte, uma fala do presidente, o atual presidente do país é o Lula, quando ele chegou e falou que haveria taxações das empresas, isso deu uma recuadinha no mercado. Não tanto porque o mercado sabe muito bem que tem como burlar o que ele meio que propôs, né? O que ele propôs. Mas é tipo assim, agora, a fala do Flávio Dino, a fala do Flávio Dino, por exemplo, ameaçava de fato os bancos brasileiros. Então muitas pessoas deixaram de investir, venderam as cotas e isso desvalorizou muitos bancos. Os bancos em um dia tiveram uma perda de mais de 30 bilhões de reais. Então, realmente é algo muito bruto. E aí você tem que lidar também ali com altas e baixas. Como assim? Ah, vai ter momentos em que a empresa vai ter valorização, depois umas quedinhas, valoriza. Mas de modo geral, essas quedas de altas e baixas, tipo assim, valoriza 10%, aí cai 5%. Ah, depois valoriza tanto a partir daquele valor. Ou seja, fica um gráfico que basicamente ele nunca volta ao nível original, mas ele dá uma quedinha, valoriza, quedinha, valoriza. E você tem que lidar com a questão assim, o país Brasil não é um país de se investir a curto prazo, é um país de longo prazo, médio prazo também não dá no país, a não ser que realmente a empresa faça uma cagada, aí você tem que vender, porque se a empresa declarar falência, igual foi o caso da Oi, você perde seu dinheiro. E aí beleza, a gente vai para renda fixa. Renda fixa não tem muito segredo. CDB, que é, você vai emprestar seu dinheiro para o banco, LCI e LCA você empresta seu dinheiro ali para empresas diretamente, para agronegócio, para eles investirem, e a poupança, que é o pior investimento de todos e que é um dos mais básicos. De modo geral, todas essas modalidades elas têm rendimentos. Tipo assim, o CDB, né, ele rende 100% do CDI, por exemplo. Então, você rende 100% do CDI, o que acontece? Ele vai render ali por volta de, atualmente com uma taxa Selic está de 15%, vai render ali uns 14,95% ao ano, ou seja, rendimentos superior a 1% ao ano. Só que o CDB ele sofre taxações, impostos. Então, tipo assim, você tem um CDI ali de 100%, tá, beleza. Quando passar a taxação, seu CDI, na verdade, ele vai ser de 90%. Foda, né? Já a LC e a LCA não passam por esse problema, elas são fundos, né? São títulos de crédito que não sofrem taxação, mas o CDB sofre. Então, por exemplo, o CDB acima de 110%, ele é o correto, porque você não vai sofrer taxações, né? Ali você tem um rendimento real de 100%. Já a LCI e a LCA, tipo assim, de 90 e poucos por cento, por causa da questão da taxação, elas têm um rendimento por volta ali de 107, 110% do CDI. E a poupança, meu amigo, isso aqui você não tem nem que considerar. Isso aqui rende tipo 0,5% ao mês. Tipo, CDB, mesmo com taxação dá um pau, LCI e LCA nem se fala. E sempre, renda fixa é por longo prazo. Eu vou colocar tipo 2.000, R$ 1.000 ali e vou deixar. Muitos anos. Inclusive, nesse contexto do CDB, do CDB principalmente, é interessante você deixar o dinheiro tipo para 2028, porque provavelmente, caso uma pessoa de viés de direita ganhe, ali vai ser acabada a taxa sobre CDBs. Mas agora, ganhou um de viés de esquerda, aí não vai ter. Então a gente sempre também tem que pensar em possibilidades a longo prazo em relação à renda fixa. Cripto. Cripto você tem algumas vantagens. A questão da transparência, que eu vou entrar mais em aspecto aqui. O longo prazo do cripto, que é muito bom se você deixar cripto. Se você comprar hoje, tipo, uma Solana, um Ethereum, um BNB e alguns XRP, a longo prazo, seu retorno financeiro para 2045 vai ser algo altíssimo. Ou seja, você vai ter um rendimento tão grande que tipo, até mesmo você vai se assustar. Tem um retorno basicamente garantido a longo prazo, mas o mercado cripto, de modo geral, ele é muito instável. E você pode, por meio dele, sonegar imposto, que eu vou explicar, e ele é muito instável, né? Mas só que essa instabilidade acaba sendo a vantagem, por quê? Imagina o seguinte, eu estou investindo, e aí eu sei que basicamente ele atingiu o pico, igual por exemplo, eu já fiz isso, o Bitcoin atingiu um pico de 124 mil dólares. Eu peguei o que eu tinha de Bitcoin, vendi naquele momento, e aí eu esperei o Bitcoin chegar a 110 mil e recomprei. Aí recentemente, o Bitcoin estava 110 e pouco mil, eu soube que o mercado cripto de modo geral ia cair, eu vendi tudo que eu tinha, transferi para o SDC, o SDT no caso,
que é basicamente dólar, espera e caiu. Eu comprei Bitcoin em $80.000, comprei Solana no preço do início do ano, que era $140. Comprei tudo muito mais barato e consegui maior quantidade, o que manteve o capital que eu tinha, porque se eu tivesse não feito essa negociação, eu ia ter perdido tipo papo de $200 facilmente. E com isso eu mantive. E aí, ativos, né, relacionados a cripto depende muito do seu viés, mas se você quer segurança, invista apenas em Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, que são moedas que daqui 20 anos elas vão estar no mínimo valendo umas 10, 15, 20 vezes mais do que hoje. Então, se você investe $1.000 nessas moedas, daqui 20 anos você vai ter $20.000. Né? Não tem nenhum investimento que em 20 anos vai te devolver, tipo, com $1.000 vai te devolver 20 mil. Né? E aí o USDC e o USDT são moedas, são criptos lastradas no dólar, que são moedas estáveis. E aí a questão da transparência, eu vou lembrar, não repliquem isso em casa, crianças, que realmente é esquema de sonegacione. Né? O que é a grande transparência das criptos? Se eu tiver, igual eu tenho aqui, ó, um pendrive qualquer e arrumar um computador, no que eu arrumo esse computador, eu instalo um sistema Thales.net, inclusive eu posso entrar em explicações mais sobre isso, né? Se eu entro nesse sistema Thales, coloco ali offline, crio o ID da carteira, crio os códigos, coloco uma senha difícil para ninguém conseguir acessá-la, se eu estou ali naquela carteira, se eu estou ali naquela carteirazinha, né, de cripto e tudo mais, ninguém sabe, porque o que acontece? É um sistema externo ao sistema convencional. Como assim? Ah, se eu depositar $1 milhão em uma cold wallet, que fala, ninguém vai estar dando satisfação. O governo não tem como lastrar isso, a não ser que eu gaste, né? E mesmo assim ainda tem coisas que eu vou explicar aqui daqui a pouco como é que você gasta isso. Se eu não, se eu não declarar, o governo não tem como dar satisfação, ou seja, é um meio de você fugir da taxação excessiva de impostos, que é algo que eu quero fazer no futuro. Por quê? Eu quero transparência, eu quero segurança, eu não quero pagar um governo esse que pauta em políticas feministas, que basicamente me estupra, né? Ou tem uma lei, meu amigo, uma lei agora que eu não posso questionar mais mulher. Tem outra lei que se uma mulher fizer uma falsa denúncia contra mim, eu só tomo naquele butico, né? Eu sou preso, né? As pessoas falam mal de mim, eu perco, né? Se eu tiver alguma coisa, eu perco seguidores. Se eu tiver família, minha esposa me larga. E aí, se for falsa acusação, né? Também vamos ser sinceros, uma lei que protege. Mas há muitos casos hoje de falsa acusação, e esses casos de falsa acusação fode com a vida do homem, acaba, e a mulher não é punida em nada. Ela não é presa, ela não paga nada. Tipo, se a mulher quiser ficar jogando falsa acusação sobre homens, especialmente se for uma mulher bonita, porque aí dá mais credência, ela acaba com a vida de qualquer homem. Se você tem uma namorada, meu amigo, e a namorada, vamos dizer assim, ah, vocês transaram. Eu acho que eu nem posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas vocês fizeram butico, né? Vocês blá 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 blá. Se sua namorada, depois que, tipo assim, realmente era algo consensual, sua namorada tá puta com você. Se você chegar, depois de tudo isso, né, do vral, 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 e ela chegar na polícia e fizer um corpo de delito e falar que você estuprou ela, você toma no cu. Porque você. Nossa, não posso. É tipo assim, mas você toma no. Entendeu? Você toma. E aí, como ela fez corpo de delito, comprovou que vocês tiveram relação íntima, e ela pode pegar, fazer algumas marcas e comprovar que você tem isso. Aí por que eu tô falando tudo isso? Porque o Bitcoin é importante. Mulher não faz isso com quem tem pouco dinheiro. Ela não vai fazer isso com um Zé Ninguém ali da rua. Se o cara não tiver dinheiro, não tiver patrimônio, isso não ocorre. Então, assim, um dos segredos para você se proteger de mulher hoje é você não ter nada, só que ao mesmo tempo você tem que ter alguma coisa, porque você tem que sobreviver. Ou seja, a Cold Wallet ela também vem com essa opção de escapar, também com a questão dessa sociedade. Eu não sei qual que é o nome certo, eu acho que é misocracia, né? Ou seja, um governo de mulheres para mulheres, né, basicamente. Por quê? Agora eles falam assim, ah, o Bolsonaro é um cara contra as mulheres. Nananina não. O corno foi o cara que mais aprovou lei feminista desde todo o tempo. Foi o cara que, tipo assim, Lula não aprovou mesmo tanto de leis feministas em 3 mandatos.
Dilma não aprovou mesmo tanto. E olha que era uma presidenta, né? Então é foda, né? FHC não aprovou, Itamar Franco, nenhum desses caras aprovaram. Foi Bolsonaro, o cara que mais passou ali feminista, né? E aí, entre alguns outros pontos, entra. Mas o que que acontece? Essa questão da transparência que o Bitcoin fomenta, ele te traz uma segurança muito grande. Eu não vou perder meu patrimônio se eu tiver um divórcio, por exemplo, a mulher não tem como catar nada meu, porque tipo, eu posso literalmente chegar e falar assim no juiz: "Oh, eu tenho dinheiro, mas eu duvido vocês acharem onde que tá esse dinheiro". Aí não tem lastro, não tem como fazer nada, aí o que que vai fazer? Então, o Bitcoin, o Ethereum, a Solana, o BNB, o XRP, o SDC e o SDT trazem essa transparência muito grande, um senso de segurança e permite que você sonegue imposto. Agora, como você sonega imposto? Aí assim, eu falei um pouco mais desses pontos associados de modo geral a como que ela impacta na sua vida. Por exemplo, eu estou em cripto. Cheguei e recebi um pagamento de uma obra. A obra que eu fiz valeu 100 mil reais. Por que que eu vou pegar e transferir ela para o sistema bancário convencional e ser taxado? No final do ano tem que pagar imposto de renda, depois eu pago imposto sobre consumo, eu pago uma caralhada velha de imposto que rebenta tudo que eu tenho. É melhor eu pegar, mandar um boleto imprimido por uma empresa, tem uma empresa, eu acho que é panda.net, se eu não me engano. Ela manda um boleto que parece um boleto de um banco, o cara paga e eu recebo diretamente na minha cold wallet. E aí o governo não tem como dar satisfação, porque como foi pago em boleto, não tem como, né? Aí não tem como lastrar para quem que foi especificamente. Aí eu recebo. Então, por exemplo, você é um psicólogo. Vai ali, por exemplo, você recebe 500 por consulta, né? Um exemplo alto. Se você faz 8 consultas por dia, você tem que pagar ali 4 mil por dia. Então você imagina o tanto que você ganha por mês, o tanto que você tem que pagar de imposto de renda. Se você coloca uma parte disso em cold wallet, você já reduz. Então, tipo assim, também tem como você fazer o parcial, colocar uma parcela considerável em cold wallet para você não pagar impostos, mas ao mesmo tempo que você coloca na cold wallet, tipo assim, não pagar imposto, você ainda paga imposto para, tipo assim, você, entendeu? Para o governo não suspeitar muito, né? Mas no mais é isso relacionado a cripto. Agora a gente vem para fundo imobiliário. Fundo imobiliário são o seguinte assim, quando você compra uma cota de um fundo, você tem uma pequena parcela de uma empresa que rende em dinheiro mensalmente, em grande parte, mas algumas pagam, né? Algumas empresas pagam menos vezes por ano, mas sempre com um retorno parecido, né? Então, por exemplo, você tem o TXRF11, se eu não me engano esse é o fundo, ele paga tipo 2, 3 vezes ao ano, mas ele paga tipo assim, uma paulada de uma vez, sabe? Paga muito de uma vez. E aí você já tem a MXRF11 que paga todo mês, né? Então assim, há essas diferenças, né? E aí tem que lembrar, eles rendem menos do que ações, há uma variação inferior do que uma ação, todavia é mais constante. Como assim? O MXRF11, o preço dele, por exemplo, valoriza de uma forma muito lenta. Enquanto uma ação ela tende a valorizar 2, 3, 4 reais por cota muito rapidamente, um fundo imobiliário ele tende a valorizar centavos. Mas também quando ele perde valor, ele perde centavos, ou seja, ele é mais constante, você não vai ter uma perda de dinheiro, até porque a gente está falando de imóveis, mas só que a variação dele é muito inferior. Então, para quem quer rendimento, fundos imobiliários não é uma boa opção, mas para quem quer estabilidade, fundos imobiliários é uma das melhores opções possíveis. E quando você for analisar um FII, você tem que lembrar sobre a gestão, né? Sobre o que é gestão, tipo assim, o que compõe ele? Ele é um fundo de tijolo, ele é um fundo de papel, ele é um fundo de logística, por exemplo. Aí você tem que analisar isso, o valor que ele tem sobre gestão, o número de cotistas que aquele fundo tem e os pagamentos. Como assim pagamentos? Ah, ele me paga 13% ao ano, tantas vezes por ano, né? A gente tem que analisar isso. E dentro disso a gente vai colocar um site aqui para a gente estar analisando. Eu sugiro fundamentos.com.br, que é o que eu uso, e a gente vai analisar eles aqui de uma forma bem rápida, né? A gente vai primeiramente para o MXRF11, né? A cotação atual dele está de 9,48. Beleza, a primeira coisa que vai analisar é a cota atual. Qual que foi o preço mínimo do MXRF11 em 52 semanas atrás? 7,81, ou seja, se eu tivesse comprado ele há 52 semanas atrás, eu teria comprado ele a 7 e hoje ele está valendo 9, ou seja, uma valorização de R$ 2 em um período muito longo, né? A gestão dele é ativa, o segmento que ele atua é de logística, né? Igual eu havia falado. Você tem aqui o valor de mercado dele é de simplesmente 4 bilhões de reais, o que é muito,
e ele tem um número de cotistas de mais de 430 milhões. E isso aqui é bom e ruim. Bom porque o fundo vai valer pouco, né? Ou seja, ele se torna mais acessível, mas ao mesmo tempo ele se torna um fundo mais complexo. Por que ele se torna um fundo mais complexo? Porque aí todo o rendimento, os dividendos são mais repartidos, ou seja, isso acaba se tornando um sério problema a longo prazo. E aí a gente tem as chamadas oscilações, né? De modo geral, as oscilações do MXRF11 são positivas, né? Mesmo que, igual nos últimos 2 meses, ele valorizou 16%, em 2025 ele valorizou 14%. Nos últimos 30 dias ele perdeu valores mínimos, ó. Ele perdeu valores mínimos nos últimos 30 dias, no último mês, ou seja, ele há uma grande estabilidade. Ó, agora em 2020 perdeu valor por quê? Pandemia, né? É complicado. Mas agora 2021 ele 2021 e 2022 já recuperou o que ele perdeu. 2023 entrou no positivo, 2024 ficou no 0 a 0. 2025 ele já ganhou, ou seja, ele foi valorizando ao longo desse tempo. E aí a gente tem alguns índices aqui, ó. A gente tem o FFO Wild, né, que é basicamente o lucro líquido, né, que você tem ali com aquele fundo médio. Tipo, se eu investir e deixar ali um ano, o retorno que eu vou ter de valorização é de 11%. Agora o dividend yield é o tanto que eu vou ganhar com base no valor daquela cota por mês. Eu vou ganhar 13%, ou seja, se eu tenho aqui ó 9,48, né, eu vou ganhar 13% nisso aqui ao longo do ano. Tipo, se eu tenho uma cota 9,48, eu vou recuperar ali mais ou menos, calma, eu vou recuperar 9,4, né? Não, 9 centavos, né, todo mês. Então realmente algo muito, um pouco mais de 9 centavos todo mês, né? Então assim, realmente algo muito bom. E aí você tem esse aqui, ó, que é esse índice aqui, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. Ou seja, ser maior do que tá ótimo, né? E a gente vem aqui, ó, o FO da cota, né? Que é basicamente algo muito parecido com esse, mas se está acima de 1 é bom. O dividendo por cota, se está acima de 1, também é muito bom, ou seja, o rendimento distribuído por cota dos últimos 12 meses, se está acima de 1 é ótimo. E o VP por cota, né, que a valorização patrimonial por cota é de 9,42, ou seja, você ganha, né, mais ou menos em média 10% por cada cota que você for deixando. E aqui a gente tem outros valores, né, dos ativos que eles têm sob gestão, o valor líquido, a receita que eles tiveram nos últimos 2 meses foi tipo de R$ 500 milhões. Nos últimos 3 meses eles tiveram um retorno de mais de 100 milhões, falei errado, estava falando bilhões, 100 milhões, né? Aí vendeu tantos ativos nesse mês, tipo, ou seja, as pessoas foram vendendo, e nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses, e tudo mais. E aqui a gente consegue ter a composição do ativo, né? Ô, gente, ô caminhãozinho lascado, olha esse barulho. E é um caminhão velho isso aí, nem... Agora você tem a composição, né? Ela é composta na sua grande maioria por CRI, RA. Ela tem as ações de empresas do segmento imobiliário, ela tem um caixa, um dinheiro que está sobrando, e imóveis para venda que não tem, né? Mas, de modo geral, ela vai ter essa composição aqui, formada por centros de logística, ela vai ter ali um valor em caixa, que é pequeno, mas tem. Ela tem ações de segmento da empresa imobiliário e ela também, esse indicador verde aqui, eu acho que é o RACA, RA, né? De certo modo. Então, a composição do MXRF11 é muito boa. Ele é um fundo extremamente sugerido para investir. Só que a gente analisou um fundo. Agora vamos analisar uma empresa que depende muito da política, que é a Petrobras, né? Hoje a cota da Petrobras está valendo R$ 33. Ela, nas últimas 52 semanas, ela, né, teve uma valorização de R$ 3, mas ela chegou a valer 39. Mas aí entra aquela questão da política, que realmente atrapalha muito. Ela atua no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, né? A gente tem que lembrar, ela é a principal empresa de combustíveis do Brasil, uma das empresas com maior valor do Brasil, né? Então a gente tem que lembrar disso. O valor de mercado dela é de 428 bilhões de reais. E tipo assim, no mundo, o valor da firma, tipo assim, se fosse para vender ela, ia ser de 743 bilhões de reais. E o número de ação que ela tem, número de acionistas, é isso mesmo, número de ações somadas, 12 bilhões, né? E aí a gente entra na questão da oscilação, igual eu explicar. Pandemia realmente não tem como, cai, né? Você vai olhar os perfis nos últimos 5 anos, todas as ações caíram na pandemia. Só que depois, ó, sob gestão,
de um bom governo, olha a valorização que teve na gestão de um bom governo, né? Tipo assim, realmente, aqui eu não tô falando de política, o viés da direita brasileira para quem quer investir é melhor. Mas aqui, aí você fala assim, ah, mas o governo Lula ainda valorizou no primeiro momento que foi 2024, né? Que é o momento ali, 23, 24, que foi o momento. Só que entra no seguinte caso, beleza, ainda tava com resquício do caixa e do bom capital e das boas políticas que havia sido deixado. Só que esse ano ela já perdeu valor, né? Ela já está perdendo valor ao longo do ano. E inclusive tem uma valorização hoje bacana, né? Mas só que o que acontece de forma geral nisso aqui? Por que agora a Petrobras tende a cair? O Brasil está sendo uma empresa que o Brasil está sendo um país que está ficando instável, está tipo assim gastando muito mais do que arrecada. A Petrobras está tendo prejuízos, ou seja, esse 2025 e 2026 vão ser 2 anos de queda da Petrobras, ou seja, não é uma boa empresa para você investir nesse momento, né? Aí você teve essa recuperação, 2023 fica com os resquícios, 2024 desacelera, que também ficou com os resquícios, mas agora com a má gestão, que começou a se aprofundar, já vem. E aí você tem outras questões, né? Só que a ação é um pouco diferente, né? Preço da ação dividido pelas ações totais, né? Para uma ação, de modo geral, isso aqui não importa, mas isso aqui não é uma margenzinha muito boa, inclusive, por causa do volume, né? Por causa do valor da ação, tipo, o preço de uma cota pelo número de ativos, ele é inferior a 1. Isso aqui não é muito bom. Você tem um preço da ação dividido pelo lucro, que aí já é muito bom, porque realmente a Petrobras é uma empresa que dá muito lucro. Você tem o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, que já é 1, já não é tão ruim. Só que o preço por ativo, né, ou seja, pelas ações divididas pelos números totais não é muito bom. Você tem o preço size ratio, que é o preço por ação dividido pela receita líquida, que é quase 1, ou seja, é bom até. Você tem o preço da ação dividido pelo EBIT por ação. EBIT é uma aproximação do resultado operacional da empresa, ou seja, pelo lucro, muito bom. Você tem o capital de giro da ação, né, que está ruim. Você tem um preço da ação, né, dos circulantes e líquidos, que também não é ruim. Mas olha isso aqui, a Petrobras. Dividend yield, 15,6%. É uma das cotas que mais pagam por ano, né, para você ter ela sobre sua carteira. Isso aqui é ótimo, é uma das coisas que mais mantém ela em alta. E aí você tem o valor da firma, né, que é basicamente o cálculo através das despesas, né, tá positivo, isso aqui tá ótimo, né. E você tem o EBIT, que também é o valor da firma baseado no EBIT, também tá ótimo. E o crescimento das receitas dela nos últimos 5 anos foi de 2,5%. E esse tem o valor patrimonial da ação pelo patrimônio líquido, 32,81, né? Que não é ruim, está muito perto do valor real, né, dela no atual momento. De modo geral, a Petrobras é uma empresa boa para se investir considerando os dividendos, mas se você está considerando valorização, é ruim. Mas agora entra uma estratégia de mercado muito boa, porque você iniciar a compra da Petrobras, nesse atual momento que ela está em queda, você comprar ela no preço baixo, porque se entra uma nova gestão boa, a Petrobras vai valorizar na faixa de 20 a 80% ao ano. Porque ela é uma empresa muito foda. A Petrobras, quando você considera, é realmente uma empresa muito, muito foda. Então, isso aqui é interessante. Você tem um dividendo muito alto por cota, aliado a uma possível valorização muito alta. Ou seja, ela é interessante você comprar ela nesse viés. E aí, beleza. Esses últimos dados aqui tá falando sobre a questão dos balanços patrimoniais. A receita líquida foi de 491 milhões, o EBIT 198, um lucro líquido de 77 milhões, que foi a questão ali descontando imposto e custos operacionais, né? Nos últimos 3 meses. Olha o lucro líquido da Petrobras, 32 bilhões de reais. É muito, né? E realmente são boas ações para se investir. E aí, voltando para a questão aqui do slide. Basicamente entendido isso, eu espero ter explicado. Eu não expliquei muito bem, né? Eu expliquei como se eu estivesse explicando para mim. Mas no mais é isso. E um resumo nos tópicos. Lembre-se que a bolsa de investimentos não é uma roleta de cassino. Como assim? Não é tipo assim, ah, eu vou investir nessa ação e ela vai me dar tipo assim 100%, 200% de retorno. Não, ela não vai te retornar isso. Ao longo de uns 10 anos, retorna. Mas no momento atual ela não é. Ou seja, não é tipo assim, ah, eu vou investir nisso aqui e meu dinheiro vai voltar para mim. Não, não vai. Demora, né? Ou seja, tem que focar no longo prazo do país. O Brasil é um país muito bom para investir nesse ponto a longo prazo,
Mas só que a gente tem que lembrar, o Brasil, ele não perdoa, né, principalmente nesse mercado de ações, quem quer investir a curto e médio prazo. Tem que investir no longo prazo, ali, projetado para 5 anos ou mais. Tem que investir todo mês, mesmo que seja pouco, porque a constância faz a diferença. Né? A gente vê, né, igual que as propagandas da Rico, né, as propagandas da Rico, você tem ali, né, os caras falando, o cara investiu com 18 anos, todo mês tal quantia, depois o cara com 30, né? Aquilo ali realmente chega num ponto que você não precisa mais investir. Meio que o trem vai indo, sabe? A valorização, tudo mais vai indo, né? Então, assim, a gente tem que lembrar dessa constância, porque a constância no mercado de ações, ela coloca louros na cabeça de realmente de quem investe no longo prazo. E aí você vem aqui, eu vou dar algumas sugestões para você que quer aprofundar ainda mais nesse conhecimento. Você tem que ir no o Investidor Sardinha é muito bom nesse ponto, principalmente em análise do mercado, ele te dá dicas de educação, de como você pode investir, iniciar, tudo mais. O Primo Pobre, ele é um cara que, tipo assim, ele não é tão bom para investir, até porque ele faz umas sugestões meio assim, igual o INCO. O INCO é uma sugestão muito perigosa de investimento, né? Se o treino não tiver FGC, né, que é o fundo de FGC, que é o fundo de garantia de crédito, você tá fudido. Mas ele é muito bom para você começar a iniciar uma reeducação financeira, iniciar uma alfabetização financeira. Ele é muito bom, o investidor sardinha, ele é muito bom para análise de mercados e também para criticar essas questões do governo, para você ficar atualizado sobre. E o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, para quem não sabe, é o maior investidor do país e ele não tem, vamos dizer assim, um conteúdo diretamente alicerçado nele, mas ele tem uma série de conteúdos alicerçados a ele que é muito bom. É muito bom, né? Porque o cara ali, eu acho que todo brasileiro deveria adotar a visão do Barsi sobre investimentos. Porque o cara que literalmente ganha 1,5 milhão de reais de dividendos por dia, o cara ganha 1,5 milhão por dia, ele é um exemplo de minimalismo, né? Mesmo que ele não precise, né? Vamos ser sinceros, o cara não precisa de minimalismo na vida dele. Mas ele sempre manteve esse viés, ou seja, ele é um cara realmente para se seguir e muito. E eu sugiro pessoalmente que cada um de vocês veja os conteúdos desses 3 caras para iniciar. Depois vocês vão aprofundando, que tem outros caras que são mais profundos, mas para iniciar esses 3 caras aqui são primorosos. No mais é isso, se inscreve, deixa o like e muito obrigado a todos vocês que viram o conteúdo. Até algum dia. Falou!